Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, eu desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Paz do Senhor, queridos. Quantos estão alegres essa tarde por termos esse privilégio de podermos estar na casa do nosso Deus e oferecer a Ele um culto de louvor, de adoração, mas principalmente de gratidão a Deus por tudo quanto Ele já fez, está fazendo e ainda fará nas nossas vidas. Quantos podem glorificar a Ele por isso? Amados, eu tenho uma palavra de Deus ao teu coração. Livro do Apocalipse, último livro da Bíblia Sagrada, seu primeiro capítulo. Localize, por gentileza, o versículo de número 9. Livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 9. Quem encontrou e quer ouvir a palavra, diga amém, por favor. Está escrito assim: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha que é chamada de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Você pode dizer amém. Queridos, o autor deste livro, o último livro da Bíblia Sagrada, o livro do Apocalipse, é o apóstolo João. João, ele é filho de Zebedeu com sua esposa Salomé. Este João também tem um irmão cujo nome é Tiago. Tiago este, que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, vai ser ali decapitado por Herodes. Este Zebedeu, pai de João, era um empresário que trabalhava no ramo da pesca. E João trabalhava com seu pai. Interessante é que este João também era discípulo de um outro João, a saber, João Batista. E este homem vai ser um dos escolhidos por Jesus para caminhar com Ele, para fazer parte do seu ministério. Os irmãos com certeza são sabedores e vão se lembrar de Lucas capítulo de número 5, episódio ao qual o apóstolo João vai ser ali chamado por Jesus. Naquela noite de pescaria frustrante pelo fato de que aqueles que saem da beira da praia e vão até o alto mar para lançar a rede, saem na expectativa de voltar com a rede cheia, mas durante toda aquela noite, tendo esses homens lançado a rede e não apanhado absolutamente nada, a frustração é inevitável. Interessante é que esses homens vão voltar para a beira da praia após essa noite de frustração, e ao contrário do que alguns dizem, que esses homens vão abandonar a rede, que esses homens estão num processo de desistência, muito pelo contrário, a Bíblia vai dizer que esses homens à beira da praia vão tomar duas atitudes. Primeira, lavar as redes e consertar as redes. Esses homens começam a lavar e consertar a rede. Estas não são atitudes de alguém que está desistindo. Estas não são atitudes de alguém que está abandonando a pescaria. O ato de lavar e consertar a rede é o ato de alguém que está tendo cuidado, zelo com seu instrumento de trabalho, porque no dia seguinte continuará trabalhando. Entenda isso.
quando eles estão lavando e consertando a rede, porque a noite frustrante de pescaria deixou prejuízo, sujou a rede, estragou a rede, que precisou de reparos. Quando eles estão lavando e consertando a rede, é eles dizendo para o mar: hoje você não me deu o que eu queria, o que eu tanto desejava, você reteve, mas amanhã eu volto com a minha rede limpa, eu volto com a minha rede reparada, e o que você não me deu hoje, amanhã vai parar dentro da minha rede. Você deu glória com isso, é porque você não ouviu o que eu vou te dizer agora. Por quê? Porque o que eles estão esperando para amanhã, Jesus, que já está na beira da praia, vai trazer no hoje. Vou melhorar isso aqui para você dar um glória a Deus com mais vontade. Eles estão na expectativa de que amanhã vai ser melhor. Só que Jesus já está na beira da praia dizendo: o que vocês estão esperando para amanhã, projetando para amanhã, expectando para amanhã, eu vou fazer no já, eu vou trazer no agora. Quem está recebendo esta palavra aqui essa tarde? Jesus está observando 2 barcos de homens que tiveram uma noite frustrante, mas que estão cuidando da sua rede. Jesus diz: é desse tipo de gente que eu preciso no ministério, é desse tipo de gente que eu preciso comigo. Gente que não permite que uma noite de frustração seja motivo para ele desistir, parar. Gente que entende que uma noite de frustração não define o futuro todo que ele tem pela frente. Jesus escolhe um dos barcos. Você conhece muito bem essa história, meu objetivo não é falar dela. Eles vão para o alto mar, Jesus manda Pedro lançar a rede do lado direito do barco, Pedro lança, a rede volta cheia, e aí que a coisa é extraordinária, porque o barco está tão cheio, está quase afundando, eles dão um sinal para o barco do companheiro e diz: vem para cá. Pega peixe do barco dele e começa a compartilhar com o barco do amigo. Ora, no natural, se eu tiro um peixe daqui e coloco um peixe nesse barco aqui, vou usar o Cleison como exemplo. Se eu tiro do meu barco e ponho no barco de Cleison, o que vai acontecer? O barco do Cleison vai começar a encher e o meu vai começar, sim ou não? Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que Pedro tira do dele, põe no barco do companheiro, só que quando ele olha para o dele continua cheio. Ao ponto que o texto diz que os 2 barcos quase afundavam. Eu vou repetir isso aqui para você. Aprenda o que é a bênção do compartilhamento. Para de reter o peixe no teu barco e aprende a compartilhar com o barco do companheiro. Porque enquanto você tira daqui para colocar lá, quando você olha para cá tem peixe novo no teu barco que você nem pescou. Tem alguém recebendo essa palavra aqui hoje? Isso aqui é extraordinário, porque tudo que eles queriam era ter a rede cheia, sim ou não? Eles estão com a rede cheia, sim ou não? Só que agora com a rede cheia, quando eles chegam na beira da praia, Jesus olha para eles assim: olha, vocês são bons pescadores, mas chega de pescar peixe, vem pescar homem comigo. Diz o texto que deixando eles tudo, João abandona o seu pai Zebedeu, abandona a empresa do seu pai. João está dizendo: não quero mais saber da rede, eu não quero mais saber do barco, eu não quero mais saber desse negócio da pescaria, agora eu só quero o cordeiro, só quero o cordeiro, eu só quero o cordeiro. Eles vão seguir a Jesus. Isso aqui é extraordinário, porque Jesus vai dar um apelido para esse João. Aldo, qual é o apelido que Jesus dá para ele e também para o seu irmão Tiago? Boanerges. Boanerges significa filho do trovão, e esse apelido está relacionado ao caráter, à personalidade de João. João, o apóstolo do amor, o discípulo amado de Jesus, é chamado por Jesus de filho do trovão. Porque quem vem para o evangelho é tudo gente perfeita, né? E aí interessante é que esse João vai ser censurado por Jesus por pelo menos 3 vezes. Quantas vezes? Uma delas é Marcos capítulo 9, versículos 38 e 39. Tem um homem anônimo que está expulsando demônios,
usando o nome de Jesus, porém não faz parte do grupo, não faz parte do G12. João, quando vê esse homem expulsando demônios em nome de Jesus, algo que ele, João e os demais companheiros não conseguiram fazer, diga-se de passagem, João diz: a gente precisa parar esse homem. Aí eles chegam todos cheios de razão e dizem: mestre, nós temos que te contar uma coisa. Diga. A gente encontrou um homem. Qual o nome? A gente nem fez questão de perguntar. A gente só viu que era um homem. E o que tem esse homem? Esse homem estava expulsando demônios. É mesmo? É. No nome de quem? No teu. E aí que, como ele não faz parte do nosso grupo, como ele não faz parte do G12, a gente proibiu ele de expulsar demônio. Jesus olha para João e vem a primeira censura: João, não lhe proibais. Não lhe proibais. Só porque ele não faz parte da tua patota, só porque ele não faz parte da tua turminha, só porque ele não faz parte do G12, não significa que eu não posso usá-lo. É Jesus ensinando João: eu não uso um grupo seleto, eu uso qualquer pessoa que eu quiser. A segunda vez que esse João vai ser censurado, para você ver como ele era gente boa, é quando este João vai pedir cadeira cativa para Jesus. Ele e seu irmão dizem: Senhor, quando o Senhor estiver assentado na sua glória, nos concede uma coisa. O Senhor está perguntando o que a gente quer e a gente está dizendo: diga, João, o que você quer? Ajuda, faz um favor para nós. Eu quero um assentado à esquerda e o outro à direita. Ambicioso. João preocupado com cadeira cativa, com posição. E vem outra censura de Jesus para cima de João. A terceira vez que João é censurado por Jesus é quando Jesus entra numa aldeia de samaritanos e não é bem recebido lá. Aí João, juntamente com Pedro, eles chegam e dizem: Senhor, a gente pode fazer uma oração? Jesus olha e fala: João, vocês estão a fim de orar? Que coisa boa. Vocês estão querendo orar? A gente quer orar. E é o seguinte, Jesus, a gente quer orar igual Elias. João, que coisa boa. Tua referência é muito boa. Você quer orar igual Elias. Qual o propósito da oração? A gente quer que fogo caia do céu. Porém, para matar os samaritanos que não te receberam aqui. Vem outra censura de Jesus para cima de João. Jesus está ensinando João algo extraordinário. Jesus olha para João e diz assim: João, o meu propósito aqui não é matar ninguém. O meu propósito aqui é salvar quem está perdido. João, aprende uma coisa. Diga: se nessa aldeia não me recebem, tem uma aldeia aqui do lado para a gente ir. Vou repetir isso aqui para você. Se em Samaria não me recebem, não me querem, tem uma aldeia ali do lado de braços abertos dizendo: vem Jesus que eu te quero, vem Jesus que eu te espero, vem Jesus que aqui você é bem recebido. Para cada Samaria que não te recebe, há uma aldeia próxima te esperando. Esse João que foi censurado por Jesus por inúmeras vezes, que está caminhando com Cristo, está sofrendo aqui uma grande transformação. Isso aqui é extraordinário. Porque conforme João vai caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus, ouvindo de Jesus, vendo Jesus agir, operar, se manifestar, João vai começando a ter experiência, intimidade, vai conhecendo melhor o Mestre. Ao mesmo tempo, João começa a ser transformado. E como vai ser transformado? De filho do trovão em o discípulo amado do Mestre. De filho do trovão ao discípulo que reclinava a cabeça no peito do Mestre e ouvia os batimentos do seu coração. Que coisa mais linda, que coisa extraordinária. Este João é um dos discípulos que vai estar aos pés da cruz, quando Cristo está pendurado no madeiro, e o mesmo dá uma ordem a esse João. E a ordem basicamente é essa: cuida da minha mãe.
E João vai cuidar da viúva Maria até a sua morte. E vai tornar-se aqui um dos líderes mais importantes da igreja de Éfeso. A transformação de João pós-Pentecoste, ela é evidente em Atos capítulo 8. Quando Filipe vai até Samaria, e em Samaria Filipe começa a pregar o evangelho, Filipe começa a ganhar almas, batizar pessoas nas águas, sinais, prodígios, maravilhas acontecem através do ministério de Filipe. Mas eu não sei se você percebeu, parece que o ministério de Filipe está incompleto em Samaria. Acontece de tudo, menos batismo com o Espírito Santo. Filipe não batizou, não, Deus não usou Filipe para batizar ninguém com o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus precisa ver se alguém foi de fato transformado. Como é que é? Tem 2 homens que vão descer para Samaria. Qual o nome deles? Pedro e João. E quando eles descem para Samaria, chegam lá, aquele mesmo João que lá atrás, lembra? Queria orar para que fogo caísse do céu e matasse os samaritanos. Agora vai orar de novo. Só que agora a oração dele é para que fogo venha do céu, para que os samaritanos sejam batizados com o Espírito Santo. E os samaritanos são batizados com o Espírito Santo através de Pedro e João. Sabe aquele João que queria orar para que Deus matasse, agora está orando para que fogo do céu caia e gere vida nos samaritanos. Que transformação extraordinária! Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho que nos transforma de filho de trovão em discípulo amado. Esse é o Evangelho de Cristo. O que eu quero que você entenda, e já preparo para encerrar, é que os dias maus aqui haviam chegado para a igreja. A igreja estava vivenciando aqui um tempo de grande perseguição. A igreja nessa época passava por momentos difíceis. Através do imperador Domiciano, neste tempo em que o imperador arrogava para si o título de senhor e rei, ele deveria ser cultuado. Este João vai ser preso, banido na qualidade de líder das igrejas na parte ocidental da Ásia Menor. Os oficiais romanos consideravam João o maior fomentador da religião cristã nessa época. Interessante é que esse João vai ser condenado a sofrer humilhações, prisão, fome, trabalhos forçados, tudo isso por amor à palavra de Deus. Tudo isso por testemunhar do senhorio de Cristo. Tudo isso por ir na contramão do sistema romano. Tudo isso porque ele decidiu não se prostrar diante de homens, diante do imperador. Tudo isso porque ele decidiu fazer a diferença. E esse João, por esse motivo, é colocado como um criminoso numa ilha chamada Patmos. Essa ilha de Patmos era uma espécie de colônia penal romana, ficava no mar Egeu, tinha cerca de 32 quilômetros quadrados, era onde os prisioneiros eram exilados, e lá eles perdiam todos os seus direitos civis, todas as suas possessões materiais, e ainda eram obrigados a trabalhar vestidos de trapo nas ruínas daquela ilha. Essa ilha de Patmos era uma ilha inóspita por causa das suas rochas escarpadas. Seu solo também não ajudava. O local é totalmente desfavorável para a vida. A ilha de Patmos é uma espécie de viveiro de feras de Nero. Quem era jogado nessa ilha geralmente era devorado por essas feras. Perceba que João está sendo colocado num local totalmente cheio aqui de problemáticas, de dificuldade, num ambiente onde todos estão dizendo: vai morrer, acabou, não tem mais jeito. Eu estou falando de um dos homens mais íntimos de Jesus. Eu estou falando do discípulo amado do Mestre.
Eu estou falando do homem que reclinava a cabeça no peito de Jesus. Eu estou dizendo para você que os íntimos de Jesus não estão isentos de passarem por situações adversas. Vai ficar difícil você dar um glória a Deus agora. Mas entenda isso aqui: o fato de eu ser íntimo de Jesus não significa que eu não vou passar por momentos difíceis. O fato de sermos íntimos de Jesus não nos isenta de passar por problemas, não nos impede de cair em Patmos. Aldoir, então qual o benefício de ser íntimo? Se ser íntimo não me impede de ir para Patmos, de chegar em Patmos, de que serve ser íntimo? É que ser íntimo é garantia de sucesso e de vitória em Patmos. O que eu estou profetizando essa tarde na tua vida é que Deus não vai te isentar de passar por Patmos, mas em Patmos haverá livramento. Em Patmos Ele te guardará. Em Patmos você verá a mão de Deus sobre a tua história. Os íntimos de Jesus até passam por Patmos. Eu vou falar de novo, irmão, para você dar um glória. Os íntimos de Jesus até passam por Patmos. Deus permite um Patmos na vida dos íntimos. Mas entenda, passam, não ficam lá para sempre. Porque Patmos não é ambiente de permanência. Patmos é ambiente de passagem. Esse período de viver cercado por feras, de ter a vida de viver ali de fato entre a vida e a morte, esse local tão difícil de sobreviver, é só um ambiente de passagem, não é eterno, não vai durar para sempre. Eu estou dizendo que Patmos é só um momento, mais um pouquinho de tempo, e Deus te arranca de Patmos para viver uma nova história, um novo tempo. Quem recebe essa palavra essa tarde, dá um glória a Deus se você pode. Aldoir, você está dizendo o quê? Vai passar. Eu podia encerrar minha fala aqui. Vai passar. É só um momento de tempo, é só um período, é só uma fase. Vai passar. Glória a Deus. Quando Domiciano prende João na ilha de Patmos, quando ele prende o íntimo de Jesus, ele está rompendo com todos os relacionamentos de João na horizontal. Sim ou não? Sim ou não? Só que quem é íntimo não vive de relacionamento só na horizontal. Os íntimos de Jesus têm um relacionamento com um amigo. Se aqui não tem um ombro, se aqui não tem uma mão amiga, se aqui não tem ninguém, tem um amigo que nunca abandona. Quem está sentindo esse amigo? Quem está sentindo ele aqui essa tarde? Olha que coisa extraordinária. Porque ser íntimo é isso. Os íntimos de Jesus não dependem do ambiente para ter intimidade. Eu acho que isso aqui é uma fala um pouco complicada para me liberar, mas eu preciso. Vamos lá. Sabe quem é íntimo de Jesus? Não é quem depende dessas quatro paredes. Isso aí não é intimidade. Isso aí é religiosidade, bem diferente. Tem gente que depende dessas quatro paredes, senão morre. Não consegue orar se não for aqui. Não consegue ler a Bíblia, fazer um devocional, se não estiver nesse ambiente. Íntimo de Jesus não é quem se relaciona com Ele aqui, mas é quem tem relacionamento com Ele no quarto. É quem tem relacionamento com Ele no carro, na rua, onde chega. Chega de dar desculpa para a pandemia. Eu esfriei por causa da pandemia. Não, irmão, não. Tua vida com Deus já não estava legal.
Desculpa, eu sei que talvez não era o que você queria ouvir, mas chega de dar desculpa esfarrapada. Eu esfriei por causa da pandemia, eu não li mais Bíblia por causa da pandemia. Para! Quem tem intimidade com Jesus, até em Patmos ouve a voz dele, até em Patmos continua crente, até em Patmos tem revelação, até em Patmos. Nossa vida com ele de intimidade não depende do ambiente. Quem é íntimo de Jesus, se fecharem as portas da igreja hoje, ele vai continuar ouvindo a voz do mestre, ele vai continuar sentindo o abraço do mestre, ele vai continuar com comunhão com o mestre. Chega de sermos dependentes de quatro paredes, gente. Chega. Eu vou encerrar. Ok, Aldorinho, eu entendi. Deus permite Patmos na minha vida. Mas qual que é o propósito? Patmos é o palco da maior tragédia da vida de João, sim ou não? É o palco da morte, é o palco que foi preparado para ser o palco da morte de João, sim ou não? Sabe por que Deus permite Patmos? Para mostrar para os inimigos dos íntimos de Deus que Ele é especialista em transformar o palco da tua desgraça no palco da maior manifestação dEle na tua... Não, levanta a tua mão e não baixa, que eu estou sentindo graça de Deus para liberar essa palavra para você. Qual a palavra, Aldur? É essa: o palco da maior desgraça da sua vida está sendo transformado essa tarde no palco da maior manifestação de Deus na tua história, no palco da maior experiência tua com Deus da tua história. Tem alguém pronto para viver isso? Tem alguém que deseja viver isso? Deus vai mudar o palco da desgraça, da tragédia, em palco da maior experiência dele contigo. Glória a Deus. Sabe o que é lindo? Você está com a tua Bíblia aí? Abre ela aí, capítulo 1. Eu já vou encerrar para a gente prosseguir no nosso cronograma. Olha só, está com ela aberta? Olha o versículo 10. Olha que coisa linda. Porque João está em Patmos, sim ou não? Ele poderia receber alguma visita de algum amigo? Sim ou não? Sim ou não? Mas ele vai. João está em Patmos, está exilado, está todo mundo dizendo: é o fim, acabou, não tem mais jeito, não recebe nem visita aqui. De repente, olha o que João vai dizer, verso 10. Eu estava no Espírito no dia do Senhor. E o que aconteceu, João? Eu ouvi uma voz por detrás de mim, uma voz grande, uma grande voz, como de uma trombeta. E o que essa voz dizia, João? Essa voz disse assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, sou o primeiro, sou o último. João, tudo que você vê, escreve no livro. Gleison, falaram que ele não ia escrever mais e nem pregar mais, mas olha que coisa extraordinária. Olha o que Deus vai dizer: escreve em um livro e envia às 7 igrejas da Ásia, a saber, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Sabe o que Deus está dizendo? Falaram que a tua história acabava aqui, mas estou te dando um livro, e não é um livro qualquer, é o livro. Você vai escrever um livro na ilha de Patmos. E tem mais, João, já fiz tua agenda, tá? Falaram que você não pregava mais, você vai pregar por meio de carta, mas vai pregar. E tem um detalhe, tua agenda tá cheia, tá? Segunda-feira, João, prepare aí, anota na tua agenda. Segunda em Éfeso, na terça em Esmirna, na quarta em Pérgamo, na quinta em Tiatira, na sexta em Sardes, no sábado você prega na Filadélfia, e no domingo se prepara que você vai pregar numa igreja que está um pouco complicada, é Laodiceia. Mas a tua agenda está cheia. Para você não vai, porque quem está no controle da tua história sou eu. Não entendi aonde o homem vem colocar um ponto final. Jesus está colocando uma vírgula na tua história e está dizendo: quem está escrevendo a tua história sou eu. Não vai acabar agora, não é o fim, não é o fim, não é o fim. Qual a palavra que você tem para mim, Aldoir, essa tarde? É
essa: Patmos não é o fim. Deus está colocando uma vírgula, está dizendo: a história continua. Eu ainda tenho um propósito contigo, eu ainda tenho algo para fazer através de você. Eu encerro a minha fala dizendo que Deus é especialista, irmão Anderson, em contrariar as estatísticas humanas. Quais eram as estatísticas humanas? Acabou, morreu, não tem jeito, vai ser devorado pelas feras. Mas vem Deus e diz: vou contrariar. Aonde o homem diz que vai ser morte, eu vou trazer vida. Você está preparado para isso, querido? Deus é especialista em transformar cenários de tragédia em triunfos gloriosos. E é isso que Ele vai fazer na tua história, é isso que Ele está fazendo na tua vida. Fica de pé comigo para a gente encerrar, por favor. Que presença maravilhosa, irmão. Você está sentindo essa graça? Você está sentindo essa presença? Você pode levantar a sua mão, fechar os seus olhos por um momento e liberar uma palavra de adoração a Ele. Liberar uma palavra. Aldoio, para que levantar a mão? Para que esse negócio de levantar a mão? Levantar a mão é sinal de rendição. É você dizendo: eu me rendo a Ti, eu me rendo à Tua presença. Fala com aquele com quem você tem intimidade. Talvez você está vivendo o teu Patmos, mas olha o teu amigo aí, ó. Olha o teu amigo aí, ó. Olha o teu amigo aí, ó, falando contigo, te renovando, te enchendo, te envolvendo, te abraçando. Sinta a presença dEle, sinta a graça dEle essa tarde. Pai, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos, aqui estão tuas filhas, Senhor. Eu peço, ó Pai, para os íntimos do Senhor, que o Senhor os renove hoje, que o Senhor os restaure hoje, que o Senhor os abrace agora. Aquele que está fraco fortalece, aquele que está vazio enche. Urimiki naraki omacia, remite comebre de calaparachaui. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai renovando agora aquele que é íntimo do Senhor, aquele a quem o Senhor permitiu um Patmos na história dele. Mostra para ele que o Senhor tem algo grande, algo novo, algo extraordinário para fazer. Receba a graça de Deus aí, receba renovo de Deus aí, receba a força do céu para caminhar mais uma milha. Em nome de Jesus. Você pode em alta voz dizer assim: Patmos não é o fim. Mais uma vez, vamos lá, 1, 2, 3. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.